Fala Tricolor, tudo certo? Meu nome é Rico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com muita informação para você. E olha, 900 milhões de reais é muito dinheiro e o prejuízo é gigantesco. Nesse vídeo, bora falar também sobre a invencibilidade de Rogério Ceni no Bahia. Rogério Ceni que já trouxe a solução para os problemas do departamento médico. Tudo isso aqui para você, então fica até o fim do vídeo, aproveite, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Bora para aquela meta de 500 likes nesse vídeo. Bora mostrar a força da nossa torcida. E para começar o vídeo, deixa eu trazer aqui, ó. Ceni alcança a maior invencibilidade pelo Bahia e tem segunda melhor marca da Série A. Vem comigo aqui, ó. O empate por 1-1 contra o Mirassol deixou um gosto amargo para o Bahia, que ainda luta para vencer a primeira partida no Brasileirão. Por outro lado, o resultado manteve de pé a invencibilidade do tricolor baiano na temporada, que já chegou a 12 partidas, um novo recorde de Rogério Ceni no comando da equipe e a segunda melhor marca de um time da Série A. Tá aqui o Rogério cumprimentando ali o Pulga, né? Apenas o Internacional tem sequência invicta maior que a do Bahia no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Roger Machado, o Colorado ainda não perdeu nesta temporada e soma 17 jogos de invencibilidade. E aí são 11 triunfos e 6 empates. Meus amigos, olha aqui, ó. O Internacional invicto no ano, né? Com 17 partidas. A última derrota foi para o Fortaleza na 38ª rodada, na última rodada do Brasileirão Série A. O Bahia tem 12 partidas invicto, a última vez que perdeu foi para o Jacuipense, e aí depois vem o Palmeiras com 6, olha aí, o dobro, né? Você vê aí que Internacional e Bahia estão bem longe dos outros, né? Depois o Palmeiras com 6, São Paulo com 5, Atlético Mineiro com 4 jogos sem perder, Fluminense com 4, Fortaleza 2, Mirassol, Vasco e o Vice também com 2, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo e Juventude com um jogo sem perder, e aqui 6 times que apanharam na última partida, né? Botafogo, Ceará, Corinthians, Grêmio, Santos e Sport. E aqui, ó, a última derrota do Bahia foi no dia 1º de março, quando a equipe saiu atrás na semifinal do Campeonato Baiano ao perder para o Jacuipense por 2-1 em plena Arena Fonte Nova. O tricolor, porém, reverteu o placar com facilidade no jogo de volta ao aplicar um 5-0 fora de casa na segunda partida dessa sequência de 12 jogos sem perder. Dentro desses confrontos, o Bahia enfrentou de tudo, desde jogos históricos pela Libertadores até final de campeonato estadual. Então aqui os jogos, ó. Empatou 0-0 contra o Boston River na Libertadores, venceu o Jacuipense no jogo de volta do Campeonato Baiano na semifinal por 5-0, venceu o Boston River 1-0 em casa, venceu o Vice no jogo de ida na final do Campeonato Baiano 2-0, venceu fora de casa o CSA pela Copa do Nordeste, venceu e encheu o Barradão de milho 1-1 na final do Campeonato Baiano, empatou, né? Mas aí a gente venceu porque fomos campeões lá. Bahia 3-2 contra o Ceará pela Copa do Nordeste, Bahia 1 Corinthians na primeira rodada do Brasileirão, um empate contra o Internacional na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, outro empate em 2-2 contra o Santos fora de casa, um triunfo contra o Nacional do Uruguai na segunda rodada da Libertadores e, por último, o empate 1-1 contra o Mirassol na terceira rodada do Brasileirão. A gente precisa vencer nesse brasileiro, cara. Rogério Ceni começou seu trabalho no Bahia em setembro de 2023 e de lá para cá livrou o time da zona do rebaixamento, garantiu classificação para a Libertadores e ainda ganhou um título do Campeonato Baiano em cima do vice. Em meio aos objetivos alcançados, algumas sequências invictas também chamaram a atenção e chegaram perto dos atuais 12 jogos sem perder. Tá aí o Caio Alexandre. Nesta temporada, entre os dias 23 e 25, 23 de janeiro e 25 de fevereiro, o Bahia chegou a 11 jogos de invencibilidade. O número só não foi maior porque as partidas anteriores foram disputadas com o elenco sub-20 e Ceni não comandava a equipe. Já no início arrasador do Bahia no Brasileirão do ano passado, uma nova sequência de 11 partidas invictas foi alcançada. Poucos dias depois da equipe ter emplacado outros 10 jogos sem perder em competições regionais. Inspirado por essas boas marcas e empurrado pelo bom momento dentro de campo, o Bahia de Rogério Ceni pode aumentar esses números a partir das 21h30 desta quinta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro no Mineirão pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E nós precisamos vencer mais uma vez aqui, eu repito. Cara, seguinte.
bons números do Rogério Ceni, né? É isso aí, velho. É dar tempo ao treinador, dar tempo para ele trabalhar. Muita gente pediu a cabeça do Rogério Ceni no ano passado, mas tá aí, tá mostrando bom trabalho, vem fazendo bom trabalho, precisa melhorar nessa questão do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vê que realmente é uma questão de jogadores estão cansados, muita gente com problema muscular, mas isso vai mudar aos poucos. Vai mudar a partir desta quinta-feira contra o Cruzeiro aí. Beleza? Ó, parece que o Rogério Ceni achou a solução para os problemas na defesa, né? Veja quais zagueiros da base do Bahia foram utilizados por Ceni em 2025. Será que são eles que vêm aí? Gabriel Xavier e Canu estão fora de combate, ambos lesionados, e deixam duas grandes lacunas no elenco do Bahia, que mostra carência de opções em meio a uma maratona de jogos. No começo da temporada, o técnico Rogério Ceni utilizou alguns jogadores formados no clube em jogos do Campeonato Baiano, mas ainda não concedeu nenhuma oportunidade em competições mais importantes do calendário. Em entrevista após enfrentar o Mirassol, o treinador tricolor falou que buscará soluções com improvisação ou com jogadores da base. Durante o Baianão, Fred Liperti e Cauã Davi foram os defensores que ganharam oportunidades com o próprio Rogério Ceni em diversas partidas. Dentre eles, Cauã chegou a estrear com o time principal no Nordestão, na goleada sobre o Sampaio Corrêa. Tá aí o Cauã Davi. Além desse jogo, o jogador de 21 anos fez 7 atuações no Baianão, revezando entre as funções de lateral direito e de zagueiro. Já Fred tem 18 anos e vem atuando com o time sub-20 na disputa do Brasileirão da categoria, com 4 atuações como titular e um gol marcado. No elenco principal, ele fez 6 partidas no Baianão e ganhou elogios do técnico Rogério Ceni por suas atuações. Antes deles, entretanto, a prioridade do técnico Rogério Ceni na reposição de um dos zagueiros titulares neste momento, Mingo e David Duarte, é o volante Rezende. Vale ressaltar ainda que Gabriel Xavier, o jogador com passagem pela base do Bahia com mais tempo no elenco profissional tricolor, ele chegou ao clube em 2020, após ter sido revelado pelo Mirassol e passado pela Liga Sub-23 de Portugal. Pelo esquadrão, ele jogou Copa do Brasil Sub-20, Brasileirão de Aspirantes, antes de se firmar como jogador profissional do Bahia. Por ter finalizado sua formação na base tricolor, ele também é considerado como um jogador formado pelo clube. Já Fred e Cauã estão no esquadrão desde as categorias mais jovens. Cara, eu acho que é isso, cara. Eu acho que não tem como a gente ir agora para o mercado de transferências. Vamos colocar esses meninos para jogar, velho. Tem que colocar esses meninos para jogar. Acho muito melhor, acho escolhas melhores do que colocar o Rezende, por exemplo, que para mim é volante. Eu não gosto do Rezende como zagueiro, de forma alguma. Eu acho que como zagueiro ele é muito estabanado. Não que como volante não seja, né? Que ele é estabanado como volante também. Mas assim, eu prefiro muito mais dar chance a esses garotos aí que com certeza vão aproveitar. E como tá difícil, né, velho? Eu particularmente não tô gostando muito do Bahia jogando com dois zagueiros. Eu prefiro o Bahia jogando com três zagueiros, tá ligado? Mas enfim, vamos aguardar aí, vamos ver como é que o Rogério Ceni vai se decidir nesses próximos jogos. Deixa eu trazer aqui agora o tema principal do vídeo, que é muito importante, ó. O grupo dono do Manchester City e do Bahia tem prejuízo de 7,3 bilhões desde 2013. Cara, que rombo, hein? Lá ele. O City Football Group, conglomerado que possui uma série de times de futebol mundo afora, entre eles o Manchester City e o Bahia, acumula um prejuízo de 7 bilhões desde sua criação em 2013. Os números foram revelados pelo The Athletic. O grupo não teve resultados positivos em nenhum ano até aqui. Nas últimas 3 temporadas, os prejuízos foram mais de 750 milhões de reais. O Manchester City é o único time que tem gerado lucro e foi responsável por 77% do faturamento da empresa na temporada 23-24, com receitas de mais de 5 bilhões. Os demais clubes do City Football Group, apresentam receitas bem mais modestas do que os do clube inglês. O Girona, terceiro colocado da última edição de La Liga, faturou cerca de 450 milhões de reais na temporada passada. O New York City, mais de 345 milhões. O Bahia, cerca de 235 milhões. O Palermo da Itália, mais de 138 milhões. E o Troyes da França, mais de 84 milhões. A renda da instituição cresceu nas últimas temporadas, porém o aumento dos custos com pessoal e de gastos descritos como outras despesas externas, além da maior amortização de taxas de transferência, são mencionadas
como fatores que prejudicaram as contas. Ainda assim, o prejuízo na temporada passada foi reduzido, especialmente por conta da maior arrecadação com venda de jogadores. 1,5 bilhão em 23-24 contra cerca de 1 bilhão em 22-23. Espera-se que haja lucro nos próximos 3 anos. O Bahia tem tudo para dar muito lucro ao Grupo City nos próximos anos, né? A gente está aí muito jovem ainda, né? Com esse projeto, e nos próximos anos a gente tende a dar muito lucro ao grupo. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Bora Bahia! Fui!